Começando aqui o FAQ Técnico. E a pergunta de hoje é: quais as principais estratégias e considerações de SEO para cada ciclo de vida de um site? Leandro, quais os ciclos de vida de um site? Como assim? Fica comigo que hoje a gente vai descobrir e vocês vão ver um pouquinho quais as principais estratégias de SEO para cada etapa de maturidade do seu site. Independente se ele seja um e-commerce, se ele seja um site de geração de lead, um site institucional, fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai ver as principais estratégias. Mas antes, deixa eu fazer aquele pedido clássico. Se você gostar do assunto, deixa o like no vídeo, compartilha e se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer falar contigo. Eu vou usar aqui a tecnologia mais avançada do mundo, chamada bloco de notas, para responder um pouco essa dúvida e para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Quais as principais estratégias de SEO para um site? Para isso a gente tem que definir o momento que o seu site está. Eu vou passar pelos 4 principais momentos e você vai conseguir entender e reconhecer aonde que a sua operação está. A primeira etapa, pessoal, é o pré-go live. Basicamente aqui a gente está falando de um site que está em estruturação, ele está em desenvolvimento. E quais as principais considerações de SEO? Se você está no pré-go live, você deveria ter dentro do seu radar. E aqui a primeira é categorização. Categorização. Como que vocês estão categorizando o site de vocês? Se você for um e-commerce, aqui é fundamental. Se você é um e-commerce de moda, por exemplo, você vai categorizar por calça, por camiseta. Como que você está estruturando os seus filtros? Como que você está estruturando as subcategorias? Quantos níveis de categoria vão ter a sua loja? Isso é fundamental quando a gente fala em SEO. Se você é uma loja no Shopify, por exemplo, a sua estrutura vai ter o barra collections. Depois do barra collections, como que você vai reportar ao Google cada estrutura e cada categoria do seu site? Se você é uma VTEX, por exemplo, como que você vai tratar cada uma das categorias e do grupo de SKUs ou grupos de produtos que você tem. E se você é um gerador de lead ou um site institucional, também é super importante você gastar um tempinho na fase de categorização. É uma fase onde o Google vai ser responsável por ler e entender, e é sabido que a estrutura de URL é uma das principais fontes de informação do Google para que ele possa categorizar e entender e ler melhor o seu site. Segundo ponto, vamos para 1.2 aqui. Pesquisa de palavra-chave. Leandro, como assim pesquisa de palavra-chave ou que tipo de conteúdo? A pesquisa, pessoal, vai ser uma área fundamental na estruturação, na construção da base do seu site, seja ele um e-commerce, seja um site institucional, para que você possa entender as principais palavras, as principais buscas, as principais dúvidas do seu consumidor, do seu usuário. Então, crie esse mapa mental com as principais buscas e o volume de busca. Leandro, onde que eu consigo os principais volumes de busca e quais as principais ferramentas para conseguir entregar isso? Aqui a gente tem algumas, a maioria paga, mas eu vou listar algumas aqui, como SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest, que é uma outra ferramenta bem legal, o próprio Google Trends, como uma solução gratuita, tem SimilarWeb como uma outra opção. Cabe você entender o que cabe no seu bolso e como que você consegue criar este mapa. Crie um mapa que vocês não vão se arrepender. 1.3. Tem que pensar mobile, pessoal. Mobile first, e não tem como fugir disso. O consumidor está conectado no celular. Boa parte das conversões que o seu site vai ter vai ser via mobile. É muito comum hoje os usuários pensarem inicialmente em uma experiência mobile e depois você evolui para uma conversão no desktop. Então, avalie e gaste um bom tempo no mobile. 1.4 aqui, como uma última da fase pré-go live, é data layer, a estrutura de data layer e snippets do seu site. Eu sei que é um pouco técnico, mas basicamente é a parte de codificação, de como que vocês vão levar a informação do site de vocês para o robô do Google, como que ele vai ler isso, e os snippets são um fator chave para que o Google consiga ler. Se você tem um vídeo, se você tem um produto, se você é um e-commerce, por exemplo, você tem que ter um snippet de produto que informe corretamente preço, que informe corretamente estoque daquele produto, entre outras informações ali dentro. Então, fale com quem é técnico e quem está desenvolvendo isso para que tenha um cuidado e um carinho extra com os snippets e a estrutura de data layer do seu site. A gente já vai falar mais sobre data layer lá na frente, numa fase de SEO um pouco mais maduro e como que ele vai ser importante para você ter todo o seu track. Agora, numa fase 2, migração. Então, você já teve
a consideração e todo o zelo no pré-go live, e agora é a hora da gente ir para a migração. Você vai migrar de fato o seu site. E aqui a gente vai para mais 4 dicas. O 2.1 eu vou falar de GA, GTM, Pixel, etc. O que eu quero dizer com GA, GTM e todas essas siglas muito doidas? Google Analytics 4, Google Tag Manager são as estruturas que vão dar insumos e que vai fazer com que você que use o seu site consiga ter todo o tracking correto dessas informações. GTM também parece simples e até muito possivelmente vocês já tenham toda uma estrutura de Google, GA, GTM e por aí vai, mas numa fase de migração é muito comum seja esquecido toda a estrutura de traqueamento do site. E lembra o Data Layer que eu falei agora há pouco? Ele vai ser chave para que você consiga traquear e ler corretamente todas as informações na fase de migração. 2.2, a gente vai falar de erros e 404. Basicamente, página que está caindo em erro, você vai conseguir mapear e numa fase de migração você consegue ler e entender muito bem eventuais páginas que você tinha e deixou de ter, porque o Google antes lia aquela página e agora ele não está mais lendo. Então tenha no seu radar, se você está numa fase de migração, um mapa de todas as páginas que estão caindo em 404. Por onde você consegue isso? Através do Google Search Console. Através de lá, você consegue ter toda a visão e todo o mapa de todas as páginas que o Google antes indexava e agora não está mais indexando. Então a gente vai para o 2.3 agora. 2.3 Sitemap. Também numa fase de migração, o Sitemap vai ser peça-chave para que você possa levar todas as páginas do seu site e que ele possa ler e entender cada página corretamente e que você consiga levar essa nova estrutura agora e que seja bem indexado. No 2.4, a gente vai para uma estrutura de linkagens internas e redirect 301. Linkagens internas, pessoal, aqui é basicamente, se você já tinha um site e você está fazendo a migração agora, muito possivelmente você tinha páginas conversando uma com as outras. Quando você migra o site, pode ser que você tenha mudado a estrutura de uma URL determinada. Por isso é super importante você repassar por todas as páginas quais páginas conversavam com quais páginas. E isso criar essa estrutura de linkagem entre elas e usar o famoso redirect 301, que é um redirect que o Google reconhece como notoriedade, ele vai carregar aquela nota para ele e ele vai fazer com que seja um redirect onde você não tenha nenhum prejuízo e nenhuma perda de Domain Authority ou de DA. Quinto e não menos importante, no nosso 2.5, ainda numa fase de migração, são os metadados. Aqui é feijão com arroz, né? Então vamos falar de meta title, meta description. Aqui é toda a estruturação de páginas que você acabou de subir, afinal você está numa fase de migração e você vai conseguir passar por todo esse checklist de quais páginas você subiu uma title correta, você subiu uma description correta e por aí vai. Finalizou essa fase, a gente vai para uma fase 3 de um SEO inicial. SEO inicial. Nesta fase de SEO inicial, aqui a gente está falando muito de um SEO de um site que acabou de nascer. Então, finalmente, você passou por uma fase de estruturação, preparou a base do terreno, desenvolveu a migração, teve todo o zelo com todos os pontos que a gente falou aqui, de GTM, erros, de 404, sitemap, linkagens e dados, e agora você começa a ter o seu site online mesmo e você vai para uma linha de melhorar o seu SEO. Qual é a primeira dica que eu te dou? Conteúdo, pessoal. Então, a gente tem que falar de conteúdo, a gente tem que explorar conteúdo, é uma das grandes mecânicas e um dos grandes aprendizados do Google, de como que ele lê o site de vocês é através de conteúdo. Então trabalhe e explore muito bem quais páginas você pode ter um conteúdo melhor ou um conteúdo um pouco mais rico sobre aquela determinada URL do seu site. 3.2 aqui, a gente vai falar de Search Console, Google Search Console. Lembra que eu comentei que ele vai ser a ferramenta-chave para você saber se você tem alguma página em 404, se você está com algum erro? Inclusive o próprio sitemap que a gente falou lá na migração, você cadastra através do Google Search Console. E é lá que você vai ter que acompanhar. Ele vai ser o seu melhor amigo em um projeto de SEO para que você possa indexar e entender corretamente o que está acontecendo e como que o Google está lendo o seu site. 3.3, agora a gente vai para uma estrutura de backlinks. Backlinks basicamente são linkagens entre sites de domínios diferentes, onde o Google referencia e atribui uma nota a esta referência. E quanto mais referências você tem,
melhor você é qualificado e mais nota, mais qualidade de SEO o Google vai te dar. Então aqui a minha dica é explore esses conteúdos entre sites. Às vezes você já tem um outro site, tem um amigo, tem um conhecido, que tem um portal, que tem um blog, que tem um site de conteúdo, que tem um e-commerce. Às vezes fazer essas referências e trocar essas estratégias de linkagem pode ser benéfico não só pro usuário nesse cross-domain, como também para o próprio Google, que vai te dar uma nota melhor e vai conseguir te ler e te referenciar melhor devido a esse link que vocês fizeram. No 3.4 aqui é um acompanhamento de DA. Acompanhamento de DA. E o que é o DA? Domain Authority, basicamente autoridade de domínio. Quando você faz o backlink, quando você envia suas páginas, quando você cria uma estrutura de URL e faz tudo que a gente falou, você vai para uma linha de ter uma qualidade de domínio, basicamente uma nota de 0 a 100, onde o Google te referencia e te qualifica através dessa nota. Essa nota é o seu Domain Authority. Aqui é só um ponto para, de fato, estar no seu radar de acompanhamento e de follow. Leandro, fiz o Go Live, fiz a migração, tô no meu SEO inicial e agora? Já tô num SEO um pouco mais maduro? Agora a gente vai para o último ponto de um SEO maduro. O que a gente pode olhar como um SEO maduro? Você poderia olhar para uma linha internacional. Que tipo de palavras que são pesquisadas, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina, seja na Europa, que podem ter referência e podem ter interferência no seu acesso, no seu negócio. Então, super importante, se você já está numa fase de um SEO um pouco mais maduro, olhar para um SEO internacional. Aquelas ferramentas que eu comentei, né? SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest, Trends, SimilarWeb, entre outras, elas vão te dar também insumos de buscas internacionais e é um ótimo cross para você fazer. 4.2 aqui, a gente poderia listar uma parte de head tail. Basicamente, eu vou deixar de olhar palavras long tail e vou tentar me concentrar mais em palavras mais difíceis mesmo e bem mais concorridas. Como, por exemplo, se eu vou falar de um mouse aqui, eu estou falando de um mouse ótico da Logitech. Isso é uma long tail. Eu poderia trabalhar numa head tail, como, por exemplo, comprar mouse, ou somente mouse, ou mouse ótico, que deve ter um volume de busca muito maior do que somente mouse ótico Logitech ou mouse ótico Logitech com tecnologia XPTO. Então, entenda muito bem essas derivativas de palavras e aqui é uma boa estratégia você começar a mirar já em head tails. No 4.3, aqui você começa a ter análises mais profundas como CTR, que vai puxar descriptions. Ou seja, aqui escrevi análises erradas, né? Vamos lá, análises mais profundas como CTR. O que eu quero dizer com análises profundas de CTR? Através do Search Console você consegue exportar as buscas, as impressões e os cliques que você tem dentro da SERP. SERP é Search Engine Result Page. Basicamente é a página do Google, a página de resultado do mecanismo de busca. Quando você busca isso e você entende o CTR de cada uma das buscas, você vai conseguir ver CTRs piores e melhores. E o que você vai fazer? Você vai pegar os CTRs piores e vai analisar a sua title e sua description dessas páginas. Aí pode estar uma oportunidade de ouro. Você extrai, filtra, pega só os CTRs ruins e você consegue melhorar as titles e descriptions, entendendo que quem está buscando não está clicando tanto, porque você tem um CTR menor. Último e não menos importante aqui da nossa lista, 4.4, Page Speed. Basicamente, a velocidade de carregamento do seu site. O quanto rápido ou quais oportunidades de carregamento o seu site, seja desk, seja mobile, eles estão carregando. O Google hoje referencia e diz claramente que o tempo de carregamento é uma das maiores interferências na qualidade de SEO de um site, além de melhorar diretamente a experiência do seu usuário. Não negligencie isso, é fundamental. A maioria dos clientes aqui da agência, a gente pega boas oportunidades em melhorias de tempo de carregamento e isso cascateia para melhores vendas, melhores gerações de lead e melhores resultados no final do dia. Pessoal, é isso com o vídeo de hoje. 4 fases principais, 4 linhas de estratégias para um SEO, independente qual você esteja, eu não tenho dúvida que você consegue se encaixar em cada uma delas. E se gostou do vídeo, deixa aquele like de novo aqui pra gente e a gente se vê no próximo fato.